Sejam bem-vindos ao nosso primeiro quadro ExecuCast, um podcast onde a gente tem o objetivo de falar sobre gestão, liderança na prática e trazendo referências nacionais e internacionais das melhores práticas para se tornar um gestor e um líder melhor. E para isso, a gente trouxe um convidado aí mais do que especial, uma referência em carreira, uma referência em desenvolvimento profissional, que é o Matheus Boaventura, que vai estar comigo aí em todos os ExecuCasts. Boa! Bom, valeu pelo convite, prazer em estar aqui. Nosso grande objetivo aqui com esse podcast é trazer para vocês direcionamentos práticos de liderança e gestão por quem vive aquilo que ensina. Então não é coisa de teoria de livro, nem coisa que a gente aprendeu lendo histórias, mas sim coisas que a gente vive na prática, desafios de gestores reais do mundo real para te ajudar a ser um líder cada vez mais efetivo. Bom, eu sou o Matheus Boaventura, já fui gerente América Latina na Bayer, multinacional alemã. Hoje sou cofundador da Upskills Educação Corporativa, uma empresa que hoje tem mais de 20 mil alunos, mais de 30 colaboradores e nossa missão como empresa é transformar carreiras e melhorar vidas. É isso aí. Eu sou o Matheus Novelo, fui executivo numa multinacional muito jovem, faz mais de 7 anos aí que eu desenvolvo liderança e gestão, preparando profissionais para alcançar cargos de executivo em grandes empresas e prestando também consultoria de liderança e gestão para empresários e empresas que querem se desenvolver nesse tema. Perfeito. E o tema da live de hoje é o erro número 1 de novos gestores ao assumir cargos de liderança. Aí, Novelo, você quer já trazer um caso aí que você pôde ver de gestores novos na posição? Como é que foi para você, na verdade, assumir uma cadeira de posição de liderança num primeiro momento aí, cara? Vou até contar uma história aí da minha primeira liderança. Quando eu fui assumir minha primeira liderança, eu estava concorrendo para uma vaga, o Matheus até conhece essa história, com um grande amigo meu. Os dois concorrendo para a posição, eu era da área de pricing, esse meu amigo era da área de vendas e os dois queriam ser gerente comercial. Era o meu objetivo, porque era uma área que tinha mais visibilidade dentro da empresa, eu sabia que ia ganhar mais destaque, ia ser conhecido pela alta liderança, eu queria aquela posição. E esse cara também queria. Até que chegou um dia como qualquer outro, ali no começo de janeiro, chegaram e falaram pro Matheus, você vai ser promovido, me deram feedback, eu fiquei mega feliz. E, 30 minutos depois eles falaram, vai ter uma reunião com o time e aí a gente vai anunciar você como novo gestor da posição. E esse meu amigo era um analista sênior dessa posição. E aí naquele momento ele me chama e fala assim, Matheus, cara, vai ter uma reunião aqui, eu acho que eu vou ser promovido para gerente comercial. E eu falei, puta merda. Nessa hora você já sabia que você ia ser promovido. Já sabia que eu ia ser promovido. E como é que você reagiu na hora? Cara, eu fingi como se eu não soubesse. Na verdade, acho que eu nem respondi naquele momento. Mas me senti meio mal porque eu sabia que era um cara que, ele me via bem, gostava do meu trabalho, mas como ele queria muito aquela posição e estava na empresa há muito mais tempo do que eu, não ia ser uma recepção fácil. E dito e feito, fui para a reunião, me apresentaram como gestor e ele nem abriu a câmera, ficou mega chateado, depois veio falar comigo. Disse, cara, não tem nada com você, mas não é o que eu esperava. Ele estava com esse gerente sênior respondendo com ele há muitos anos e acabaram me escolhendo. Acho que esse foi o meu primeiro grande desafio, como lidar com essa quebra de expectativa que nem fui eu que gerei, mas aprendi muitas coisas com essa nova posição. E o que você fez com ele quando ele trouxe essa mensagem? Teve alguma reação diferente? Como é que você lidou com esse caso em específico? Cara, acho que uma forma que eu lidei, que eu sempre aconselho, é ser direto e franco. É puxar ele para uma conversa, falar, cara, eu me dedico aqui há não sei quantos anos para conseguir essa posição, entreguei isso, entreguei aquilo, XYZ. Quem define a promoção não era eu, quem define a promoção é o diretor ou o gerente sênior da posição, e acabaram escolhendo por mim. Você é um excelente profissional, e ele era mesmo um excelente profissional, que era muito importante para aquela área, e eu precisava dele para fazer as coisas acontecerem. E eu tive essa conversa, cara, eu preciso de você, eu não posso perder você aqui. Acho que essa clareza de ser franco, colocar os panos quentes e falar que você precisa da pessoa é muito importante. Mas, já trazendo aqui o que aconteceu nessa história, esse cara, poucos meses depois, acabou pedindo demissão. E um conselho que eu recebi de um gestor, um diretor da área, falou assim, cara, você assumiu, a gente queria você era a pessoa para a posição, e se ele não se adequar, o que você tem que fazer é demitir. E foi uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira. Quando você é novo gestor, você tem medo de demitir. Mas aí você vai ficar com uma pessoa que às vezes não é mais competente, que não é reconhecida naquela empresa, que não tem os valores e as habilidades que aquela empresa pede, e vai ser ruim para ela e vai ser ruim para você como gestor, que você não vai conseguir ter entregas relevantes, vai ficar se preocupando com besteira que não é para você se preocupar. Então, o aprendizado para mim foi ali franqueza e não ter medo se necessário demitir, porque talvez era o melhor caminho. Ele ia para uma outra empresa antes e a gente já ia começar a estruturar a área antes também. E o ponto que você trouxe, que é muito verdade, de novo, nosso foco aqui é fugir das teorias bonitas, né? Sim.
Por mais que a gente saiba que um colaborador que foge da cultura tem que ser desligado, você tem que contratar devagar e demitir rápido, essa história toda que o pessoal conta, as teorias que são muito bonitas, pô, é difícil, né, cara? Demais. Você demitir alguém, uma pessoa que tem consistência na função, entrega o que tem que entregar. Era um bom profissional. É um bom profissional e amigo seu. É um amigo seu, cara. E como é que você decide por essa demissão, né? Então, de fato, é uma decisão difícil, cara. Para mim, até hoje não é fácil demitir, né? Infelizmente, a gente tem que fazer isso, né? Eu acho que tem vários pontos antes da demissão que devem ser feitos. A gente pode até falar bastante aqui no detalhe o que ser feito antes da demissão de algum colaborador, ou é um tema para um outro podcast, mas de fato não é fácil, né, cara? Demitir nunca é fácil. Não é fácil, mas é uma coisa que você vai ganhando casca e vai vendo que não é tão cruel quanto você pensava. Perfeito. Na época, até uma coisa que eu ponderei foi, se eu demito esse cara, para as outras pessoas da equipe eu vou ser muito mal visto, vou perder o meu marketing profissional dentro da empresa, vou perder aliados. Às vezes não, você vai ganhar mais autoridade, você vai ganhar mais firmeza, vai mostrar que é um cara consistente. Então é importante ponderar isso. Você tem alguns medos e, claro, a primeira vez é sempre mais difícil. Por isso que é bom você estar próximo de pessoas que já passaram por isso para te falar, calma, não é tudo isso que você está pensando. Mas aí, Matheus, acho que essa foi minha primeira grande dificuldade. Como é que foi para você? Primeiro desafio, assim, ou primeiro erro que você teve como novo na liderança? Perfeito. O erro que eu tive não foi nem uma liderança direta, foi uma liderança lateral. Foi em 2017 que eu assumi um cargo de gerente de projetos América do Sul. Era um lançamento global na empresa, né? Então foi o lançamento mais complexo na história da empresa sobre tecnologias voltadas ao agro. E por ser um lançamento global, tinha que ter um gerente para liderar esse projeto. E de fato foi um projeto muito complexo, porque eu tive que exercer liderança lateral em muitas pessoas, desde diretores, vice-presidentes até analistas, né? Então foi uma complexidade muito grande na posição. De fato, assim, né, o que eu acho que foi um erro grande que eu cometi naquele primeiro momento? Primeiro, uma ansiedade enorme, né, cara, porque você nunca liderou ninguém, então você tem que começar a influenciar, persuadir, fazer com que as pessoas façam por você e não você por elas. Só que a grande dificuldade que eu tive naquele primeiro momento era convencer as pessoas de fazer algo. Isso foi um desafio muito grande, assim, de eu mostrar para as pessoas o porquê aquilo tinha que ser feito. E muitas vezes eu não conseguia, né, naquele começo de posição, trazer o peso daquela decisão, trazer o peso do porquê aquilo tinha que ser feito, e acabava muitas vezes que eu acabava fazendo. Então, o que eu era muito bom fazendo como um bom analista sênior especialista e me levou para um cargo de gestão, eu estava usando essas minhas características que eram boas como um contribuidor individual para me alavancar como gestor. Só que isso estava virando um ciclo vicioso. Quando eu percebi, cara, eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia, de segunda a sexta, quando não no final de semana, e no domingo já pensando o que tinha que fazer na segunda-feira, porque eu estava tapando um gap meu como profissional de conseguir persuadir pessoas e convencer liderados de fazer aquela coisa. Estava tapando isso com um ponto forte meu que era executar. Então esse foi um desafio muito grande que eu tive que viver, até o momento que o meu diretor na época, para quem eu respondia, me chamou e falou: Matheus, se você ficar executando tudo, cara, você não... Ele falou assim: Matheus, você continua executando, cara, você não está conseguindo entregar o que a gente espera na sua posição. Nos primeiros 6 meses de cadeira. 2016, 2017 isso. E aí naquele momento eu falei: cara, se eu continuar tentando entregar pelo time, cara, a gente não vai atingir o resultado esperado, eu vou ficar me degolando aqui para conseguir fazer o que tem que ser feito e não estou atingindo o resultado e não vou ser bem visto. Então, cara, eu tenho que mudar o meu approach. E aí, cara, na necessidade a gente vai criando artifícios para sobreviver. Foi naquele momento que eu comecei, cara, a procurar como vender melhor minhas entregas, como conseguir persuadir mais outras áreas, cocriação, temas que a gente pode falar mais a fundo aqui em outras ocasiões, mas de fato, cara, foi um momento muito desafiador. Você fala às vezes, né, Matheus, sobre uma pesquisa da Gallup que fala que acho que 7 ou 8 a cada 10 gestores afirmam não terem sido preparados para liderar, não é, cara? Exato. Eu acho que eu também fui zero preparado e continuando o seu ponto. Eu acho que esse é o grande erro
e a grande competência que faz alguém se destacar no mundo corporativo. O grande erro é achar que você executar bem, ser um excelente profissional, vai fazer com que você se destaque, e é muito claro na cabeça de alguém que fala assim, cara, mas eu entrego muito, eu gero resultado, por que eu não viro o gerente? Ou no caso do gerente, por que eu não viro o diretor da posição? Porque o diretor não é o grande executor, é o grande influenciador, que consegue convencer pessoas a fazerem aquilo com vontade, com engajamento, sem depender de toda a clareza que ele vai dar. Porque assim, se fosse um bom executor, fica onde você está. Você vai ficar onde você está mesmo, como coordenador às vezes, ou como gerente operacional. O diretor, muitas vezes, ele chega para a pessoa e vai falar assim, eu sou o diretor, a pessoa vai fazer o que eu estou falando? Não é tão simples quanto você pensa. Quando você chega num cargo executivo, você precisa convencer, você precisa manter a pessoa engajada, você precisa mostrar que aquilo é importante para ela. E é essa competência, na minha opinião, que forma grande liderança. Você conseguir gerar essa influência. Mas voltando no que você me perguntou, zero preparação, foi do dia para a noite. Para me chegar e falar, Matheus, amanhã você assume a cadeira. Foi no outro dia eu já assumi a cadeira, mantive a minha cadeira por uns 5 meses ainda, que não conseguiram colocar alguém e fazer as duas posições. E cometi os mesmos erros também. No começo você quer falar assim, você quer gerar resultado, você quer entregar, você não quer quebrar uma expectativa. Mas às vezes a expectativa é o que você falou. A expectativa de que você consiga influenciar pessoas, mover projetos, sem você ter que pôr a mão para que as coisas aconteçam. Às vezes você acha que ninguém está olhando, mas as pessoas estão olhando. Você fala assim, não, ele é bom, ele é dedicado, vamos continuar com ele, mas talvez não tenha o potencial estratégico que todo mundo quer. Né? Então, e muitos desses vícios que a gente traz de um contribuidor individual para um cargo de liderança, eu vejo também na maneira como a gente aprende e se desenvolve para um cargo de gestão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê lá, o que me fez ser um excelente contribuidor individual vai me fazer ser um excelente gestor. Isso é a maior mentira da Terra. Isso vai te manter preso. E o que eu vejo, né? As empresas até preparam o profissional com treinamentos, com formações para ele assumir um cargo de liderança. O grande problema do cenário educacional brasileiro e global é que toda a educação e toda a formação executiva ela é muito conceitual. Então assim, cara, você vai se preparar para um cargo de gestão, você aprende sobre a história da liderança, você aprende sobre Adam Smith, você aprende sobre a Revolução Industrial, você aprende sobre Fordismo, Taylorismo, só que você não aprende, cara, a dar um feedback, você não aprende a motivar um time, você não aprende a desenvolver ninguém, a ter conversa de carreira, você não aprende a motivar um colaborador, a traçar um plano de ação, um plano de carreira. Não aprendi nada disso. E a gente faz, 4, 5 anos de faculdade. Eu fiz engenharia. 5 anos de faculdade. Aprendi cálculo 1, 2, 3, 4, geometria analítica, álgebra linear, pesquisa operacional, mecânica dos fluidos, para um negócio que eu não uso nem 5%. Agora, liderança, que é o dia a dia nosso, a gente tem uma educação totalmente teórica. Então, o que eu vejo de gap muito grande, até por isso eu entendo que soluções que a gente traz, elas são muito efetivas, é o foco em trazer pessoas que vivem aquilo com um ensino prático para ter resultado, cara. Então, é ter uma educação prática para o mercado de trabalho, não aquela aprendizado teórico, conceitual, que você não vê nenhuma aplicabilidade, né? Isso eu senti muito, cara. Eu aprendia muito, cabeça cheia de teoria, mas na hora de aplicar, nem sabia por onde começar, né? Não sei se você percebeu, se sentiu isso também como gestor. Com certeza, Mai. E ainda tem mais um desafio. Você fala assim, beleza, a faculdade não me preparou, os conceitos padrões aí de MBA e pós-graduação não entrega, mas a empresa vai me preparar. Não vai, a empresa vai te preparar para você exercer sua função, para você fazer o que tem que ser feito, mas não para você desenvolver as competências que você precisa para onde você quer chegar. Por isso que muitas pessoas ficam estagnadas, porque ela fica esperando a empresa preparar ela para as competências que ela tem que ter para assumir uma posição acima da dela, mas a empresa não vai desenvolver. Ela quer que você faça a sua função muito bem e fique lá quieta por 30 anos fazendo muito bem, ela não vai ter complexidade de contratar outra pessoa, desenvolver outro profissional. Não, fulano, você executa muito bem. Mas você quer virar um diretor, você precisa de um outro nível de competência. Costumo dar um outro exemplo que é o seguinte, eu pego um médico, o cara estuda 8 anos para ser médico. O cara vai lá e estuda, depois faz residência, faz várias outras coisas. Você como gestor não estudou nada sobre liderança, nada sobre gestão e acha que vai ser um excelente gestor por intuição. Não vai ser. Você vai ser muito aquém de quem você poderia ser, porque são várias ramificações, você tem que ter uma rotina, você tem que ter ritual, você tem que ter um posicionamento claro, você tem que valorizar a sua imagem, porque as pessoas respondem mais à sua imagem do que o que você faz para conseguir operar e gerenciar pessoas e, claro, pegar a teoria vazia que é quase
não se conecta com o que você faz no dia a dia, obviamente que você não vai aprender e não vai conseguir desenvolver. Perfeito. É outro ponto importante, né, irmão? E um outro erro muito comum também que eu percebo, não sei se você já caiu nesse erro, mas eu já vi muitos gestores caindo, e eu acho que eu já caí algumas vezes também, algumas ou muitas, é a questão do microgerenciamento. Pelo gestor ser uma pessoa que normalmente ela tem propriedade naquilo que ela... Normalmente, principalmente gestores novos na posição, né? Que é o nosso caso aqui, gestores que recém-ingressados numa cadeira de liderança, o que fez ele virar líder é ele ser uma pessoa que domina muito sobre a área. Logo, ele tem muito entendimento, logo ele tem muitos pontos de vista para criticar o trabalho dos outros, né? Questionar os trabalhos dos outros. Isso acaba recaindo no microgerenciamento. Você já viu isso acontecendo? Você já passou por isso? Como é que você enxerga o microgerenciamento? Muitos alunos que a gente mentora, gerentes, coordenadores, os que vêm daquela área em si, eu me desenvolvi em FP&A, eu era analista pleno, analista sênior e virei coordenador na FP&A. Eu tenho profundidade técnica, são aqueles que mais têm essa dificuldade. E eu vivi essa dificuldade na prática. Eu vim de uma área que, por mais que eu mudei de área, era um segmento do negócio que eu entendia muito e tinha muita profundidade. Só que às vezes você acha que o incremento de qualidade que você faria para que a pessoa vai fazer é muito relevante para o negócio. Então, pô, se a pessoa não chegar no nível de qualidade que eu fazia, ela não vai fazer. Só que se você ganha na escala, na quantidade de coisas que você entrega, um bom gestor é aquele que consegue fazer várias pessoas da equipe, entregar várias coisas diferentes para mostrar para a alta liderança que, pô, estou desenvolvendo um projeto novo, estou implementando uma melhoria nova, um na vertente X, um na vertente Y, ao invés de pegar uma entrega, ficar muito boa, perfeitinha e vai chamar atenção. Na minha opinião, não vai. Dentro do mundo corporativo, você não tem que ser referência para uma pessoa, você tem que ser referência para várias pessoas. Porque quanto mais pessoas sabem que você é bom e que você gera valor para o negócio, mais você se destaca. Então, eu acho que eu vivi esse erro, obviamente que eu vivi, ainda vivo um pouco, quero entrar no detalhe, mas acho que não. A gente tem que dar o direcional, que você vai conseguir ganhar na escala de quantidade de melhorias que você faz e a pessoa, o profissional, ele fica menos dependente de você. Quando você vai lá, dá o passo a passo para a pessoa executar, ela não pensa, ela não reflete, ela mesma não tem um feedback, não é a pele dela que está em jogo, é a sua pele, você que direcionou, se ficar ruim, o problema é seu, não é problema dela. Agora, quando ela assume a responsabilidade, ela se desenvolve. É também outra vertente do porquê que a gente tem que aprender a delegar, confiar e ganhar escala de entrega, né, Marco? O microgerenciamento, cara, nada mais é do que você tapar um buraco de um despreparo do seu time ou de uma desmotivação do seu time e você microgerenciando eles, você acha que você está garantindo as entregas deles, quando às vezes não está. Você está até atrapalhando. Então você tem que tomar muito cuidado, cara, de você ficar querendo saber cada passo que o seu time dá, porque primeiro você vai tirar a autonomia deles, então eles vão ter zero autonomia, eles vão se sentir zero valorizados, porque nenhuma entrega vai ser 100% deles. Sempre vai ter algum ponto que você trouxe, então isso vai invalidar a relevância da entrega dele na posição. E você precisa começar a tratar a causa. Pô, por que eu estou microgerenciando? Por que eu não dou autonomia? Talvez eu não estou gerenciando as entregas, os resultados, eu estou querendo gerenciar o esforço. Você sim tem que gerenciar os esforços perfeitamente, só que você tem que gerenciar o resultado no final do dia, né? Você tem que ver se o resultado que tem que ser entregue está sendo entregue de fato. Agora, se você quiser ficar sabendo se a pessoa está fazendo tal coisa ou tal coisa de tal maneira, como ela está fazendo, é complicado. Isso daí entra muito na parte de liderança situacional. Se você tem um colaborador muito júnior, o cara tem zero proficiência na cadeira, nunca trabalhou com aquilo, de fato, você tem que trazer tarefas simples com muita proximidade. Agora, você tem um profissional que é sênior, que está há 4 anos na cadeira, que sabe fazer bem pra caramba, talvez não tão bem quanto você, mas sabe fazer muito bem, e você ficar tirando a autonomia dele, cara, você vai matar aquele profissional. Ele não vai querer mais pisar na empresa, não vai conseguir performar, vai ficar desmotivado, aí fica uma espiral negativa, um ciclo vicioso. Você controla cada vez mais, ele fica cada vez mais desmotivado, trabalha cada vez menos, aí você tem que controlar cada vez mais até a hora que ou você vai demitir ou ele vai se desligar, algum dos dois. Então, o microgerenciamento, de novo, é um erro muito comum. Eu cometo várias vezes esse erro, né, que eu acho que é normal, só que é algo que nós, como gestores, temos que estar frequentemente nos policiando, porque isso impacta diretamente a confiança, a motivação e o engajamento do time para conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, né? E você também, como gestor, se prejudica muito, porque se você ficar microgerenciando tudo, você tem 8 colaboradores. Você tem que gerenciar todo mundo, o que cada um está fazendo e como está fazendo. Você não vai ter tempo para nada. Para nada. Você vai ser basicamente microgerenciando.
Então você tem que ter uma gestão através de indicadores, de métricas, indicadores de esforço, indicadores de resultado. Então acho que uma gestão através de métricas é um bom caminho para quebrar um pouco esse microgerenciamento. Você até se quer falar um pouco sobre a questão de gestão por indicadores? Ou... Com certeza, e acho que só conectando, né? Esse é o primeiro erro, né? Um primeiro erro que todo mundo comete, o microgerenciar. Qual que é a consequência? Você fala assim, não, eu não vou mais microgerenciar, agora eu vou delargar. Esse é um segundo problema. Você não pode delargar, deixar as pessoas sozinhas. Você tem que ter proximidade, porque a proximidade mantém a pessoa engajada. Se a pessoa vê você como uma referência, como um líder, se você não tem contato consistente com ela, mostrando que você se importa, que você quer ajudar, ela se desmotiva. Todo mundo quer ter proximidade com o gestor. Segunda coisa, às vezes ela vai encontrar entraves, não vai saber como conseguir evoluir naquela entrega. E se você não está próximo para dar clareza e falar qual é o caminho, ajudar ela com a solução, você perde uma semana de produtividade da sua equipe. Porque o cara está uma semana travado, não quer te incomodar, você acha que ele está evoluindo, mas ele não está travado lá, está na casa dele sendo improdutivo e também não consegue te desenvolver. Então tem um meio termo entre microgerenciar e delargar. O gestor tem que ter proximidade, o gestor tem que se fazer presente. A gente sempre fala, cara, não dá para você gerenciar 100 pessoas. Se você for gerenciar 100 pessoas, pô, Matheus, eu tenho 100 pessoas na minha equipe, legal. E vários alunos nossos que tem. Aí você vai ter que começar a criar lideranças intermediárias, porque você não vai conseguir ter contato próximo com todos. E aí entra no que o Matheus falou, que é a liderança por indicadores e KPIs. Eu tenho 100 pessoas. Eu tenho que parar para pensar quais indicadores vão me dar clareza se as pessoas estão executando o que deveriam, se elas estão fazendo melhor do que faziam antes e se elas estão conseguindo evoluir em direção daquilo que você espera. Só que não é pegar lá o relatório que a empresa tem, que a companhia desenvolveu e ficar acompanhando aquele relatório achando que ele dá clareza. KPI é para você, como gestor, parar e pensar qual indicador eu crio para me dar essa clareza e mesmo que vai ter uma complexidade para criar e como é que eu posso falar? Para você atualizar esses números ali no dia a dia. Pô, Matheus, eu vou ter que criar um relatório? Às vezes vale a pena. Sua equipe parar 20 minutos do dia para atualizar um relatório, para você ter uma visão geral de como estão as pessoas, para você poder dar feedbacks consistentes, tanto na linha de esforço quanto na linha de resultado. O resultado, obviamente, que ele é o mais importante, o mais eficaz, porque se está evoluindo aquele KPI, quer dizer que a sua equipe está no caminho certo, mas às vezes é difícil mensurar o resultado de uma ação, de um analista, de um estagiário. Às vezes você vai mensurar pelo esforço, que como consequência vai trazer aquele resultado para você. Exatamente, cara. E hoje, por exemplo, a gente lidera diferentes equipes. Se a gente for querer entrar no micro de cada equipe, cara, a gente não sobrevive, não tem como. A gente tem um monte de atribuição para fazer, não tem como saber o que cada equipe está fazendo e cada pessoa está fazendo. É impossível. Por isso que gestão através de indicadores é muito importante. Vou trazer um outro caso, quando eu estava como gerente de projetos nesse lançamento global. Cara, eram mais de 100 pessoas, mais de 15 países. Como é que eu consegui saber o que cada pessoa está fazendo? É impossível. Quando eu tive esse feedback que eu falei no início do nosso podcast aqui, o que eu fiz? Eu fiz um painel de gestão à vista. Então era um painel de gestão que ele ficava disponível para toda a organização saber quais eram as principais células que estavam atrás, quais eram os principais milestones, riscos, achievements. E com esse painel eu conseguia guiar minha gestão, porque eu sabia onde é que estavam os gargalos para eu atuar, para falar com as lideranças, entender como é que estava e ajudar. E ao mesmo tempo, isso criava um quadro da exposição ali, né? O quadro da vergonha. Então, cara, ninguém quer estar com a bandeira vermelha. Ninguém. Então, assim, tem 10 pessoas no time. O que tiver com a bandeira vermelha vai se coçar para resolver. Então, é uma exposição que desafia a pessoa a se mexer cada vez mais. Lógico, isso tem que ser criado de uma maneira que não seja com o pretexto de expor negativamente, mas se desafiar. Mas sim, cara, se é algo que se uma empresa preza pela transparência, ela tem que dar exposição desses indicadores. Na nossa empresa aqui, a gente é claro como um cristal, a gente abre todos os números para todo colaborador. Por quê? Porque a gente é transparente e toda a gestão precisa de transparência. Algumas coisas não dá para ser, né? Obviamente, mas coisas da operação, do dia a dia, número, faturamento, gaps, gargalos, cara, tem que abrir. E se tem um que está indo mal e outro que está indo muito bem, beleza, tem que saber qual que está indo mal, qual que está indo bem, e só isso já vai fazer o colaborador se mexer, o cara se sentir incomodado ali, tô com a bandeira vermelha, cara, o que eu tenho que fazer para me mexer? Isso já faz você mexer mais. Cara, perfeito, acho que qualquer livro, qualquer metodologia, referência de gestão vai se falar sobre gestão à vista, Falcone, Lean, porque você usa um gatilho humano para fazer com que aquela pessoa performe mais. Quando eu chegava numa reunião que tinha essa gestão à vista, eu não queria ser o cara que estava vermelho.
Eu ia fazer o que eu tivesse que fazer para estar verde, porque tá mexendo com a sua imagem, é quando você tá com a pele em jogo. E o gestor, quando não tem essa gestão à vista, não tem porque ele não quer prejudicar alguém, é porque ele não tem tempo para planejar, para estruturar, ele não parou para realmente priorizar. E você fala, tô sendo cuzão aqui com a minha equipe. Não, você está ajudando a sua equipe a se desenvolver, a fazer mais do que eles conseguem. Os bons gestores que eu me lembro são gestores que me puxaram a fazer mais do que eu poderia. A gente não está na empresa, eu sempre falo assim, eu não estou na empresa só para empresa, eu trabalho numa empresa como gerente, como diretor, só para a empresa dar mais lucro. Não, você está trabalhando para você ser um profissional melhor, para você gerar mais resultado, desenvolver competências que vão te dar mais longevidade na sua carreira. Então, acho que gestão à vista é extremamente essencial, funciona e é um meio de você gerenciar várias pessoas, várias vertentes ao mesmo tempo. Perfeito. Então, o erro é não usar gestão à vista. A gestão à vista é muito, muito importante. Um outro erro que eu vejo que é muito comum é o gestor se orgulhar de ter um time dependente dele. Pô, saí de férias, o circo pegou fogo, porque sem mim nada acontece. Cara, o cara se orgulha disso. Eu entendo por quê, porque ele entende que se ele sai, ele é necessário, se ele é necessário, ele não vai ser demitido. Beleza. Faz sentido em termos, só que se ele não pode sair, porque se ele sai, o circo pega fogo, o que o teu diretor ou o teu chefe vai pensar? Pô, se eu promover uma cadeira acima, vai ficar sem ninguém lá, se ficar sem ninguém lá, o circo vai pegar fogo. Ou seja, esse cara vai ficar milhando aqui nessa cadeira, porque se ele sai, vai dar pau. Então, você ter um time dependente é um paradoxo, é algo que faz sentido, eu entendo quem pensa assim, só tem que tomar cuidado, cara, porque isso vai te manter preso nessa cadeira pro bem e pro péssimo. Você vai ficar 1 ano preso, legal. 6 anos preso, pô, já desesperador. 10 anos, e aí o tempo passou, você ficou estagnado, vou mudar de empresa. Puta, mas você tá 10 anos como coordenador, como gerente, sem mudar de posição, pra você explicar fica muito difícil, né? Então, você criar um time dependente é um péssimo caminho, né? Então você precisa, aos poucos, ir dando autonomia, mais responsabilidades, ir passando coisas do seu escopo para líderes, né? O que o Novello comentou aqui, de criar lideranças intermediárias. Só que, conforme você vai passando isso e vai te sobrando mais tempo, não é você ficar com esse tempo sobrando olhando para o teto, né? Ou vendo Netflix. É você ver, pô, como é que agora eu posso usar melhor esse meu tempo disponível para agregar ainda mais valor para a minha área e para a área maior que eu sou pertencente. Então, vou pegar um exemplo de marketing, eu estou na área de pricing. Cara, eu estou na área de pricing. Meu time está conduzindo bem, eu saí um pouco dessa operação. Cara, como é que eu posso colaborar agora com outras áreas de marketing? A área de business intelligence, a área de branding, a área de produto, com o meu diretor. Como é que eu me envolvo em outros fóruns? Então é você dar mais autonomia para o seu time ao mesmo tempo que você vai buscando outros passos também. E aí você não vai só perdendo, né? Você vai perdendo atividades suas para ganhar atividades mais relevantes e isso vai te preparando para próximas cadeiras dentro da empresa. Então, ter time dependente é um erro muito comum. Eu já caí nessa psicologia, claro. Não sei se você já viveu. Com certeza. Mas como é que você enxerga isso, Matheus? Ninguém quer se sentir substituível, né? Se é uma peça que é fácil de trocar. Exatamente. Você quer se sentir importante. Mas é diferente ser importante e ser insubstituível. Na minha opinião, o cara que vira um presidente de uma empresa, um vice-presidente, que chega num cargo executivo, que é o que a gente está falando aqui, não é aquele cara essencial para a operação rodar. É aquele cara essencial para a operação continuar evoluindo e crescendo. Então, se ele tira você e a operação deixa de rodar, você não é um executivo, você não é um diretor, você não é um bom gerente. Você é um cara operacional, que mantém a operação. Na minha opinião, você tem que ser o cara que consegue puxar o negócio para cada vez ser melhor, novos projetos, problemas complexos que você ajuda a resolver, a desenvolver, ser importante para o crescimento da empresa. Mas aquele gestor que sai e a operação não roda, você não estruturou o processo, você não tem bons rituais, você não tem bons alinhamentos com a sua equipe, você não tem lideranças intermediárias, você não desenvolveu pessoas para ficar no seu lugar. Então, acho que é um erro realmente grotesco, mas que vai um pouco do lado humano, né? Você quer ser importante. Eu lembro que quando eu saí da Whirlpool há muitos anos atrás, trabalhei muitos anos lá, eu falei assim, pô, cara, será que eles vão conseguir operar sem mim? E claro que vão, porque você na época eu estruturei processo, estruturei rituais, eu criei um processo que operava sem mim. Claro, pô, Matheus, será que vai crescer na mesma velocidade que você? A ideia é que não, que você agregue valor, mas não que sem você as coisas não aconteçam, né? Então, com certeza é um erro, eu já vivi muito isso.
e é um pouco da nossa parte humana aí que pega um pouco. Exatamente, cara, exatamente. Um outro erro também, seguindo nessa linha dos erros de um primeiro momento na cadeira de gestão, a gente tem a questão que eu acho que é um pouco decorrente do que a gente falou agora, de você ser insubstituível ou não, que é você reposicionar o seu papel como gestor. O que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes, cara, tem que saber bater o bumbo, né? Fazer a operação rodar. Sim. Só que achar que a sua função como gestor se limita a fazer o time garantir a operação, sim, acho que o primeiro papel do gestor é fazer a área rodar, etc. Só que chega um momento, cara, depois de 6 meses, 1 ano na cadeira, que você tem que começar a reposicionar o teu papel dentro da equipe, além de ser alguém que faz o bumbo, né, a operação rodar, você ter pessoas que ajudem você a fazer isso, enquanto você foca em outras frentes, né? Que foi o que eu falei um pouco antes. Sim. Como é que você enxerga isso, cara? Você enxerga que é algo... É um perigo, né? A pessoa ficar muito presa achando que só bater o bumbo é o que se resume um gestor. Com certeza. É um perigo, de novo, porque é prazeroso ficar na operação. As pessoas falam, eu estou muito preso no operacional, eu não consigo sair, não consigo ser estratégico. Muitas vezes você não consegue porque você está se colocando numa zona de conforto. O operacional é confortável, é prazeroso, é legal pegar aqui e executar uma tarefa. Eu recebo um reconhecimento rápido. Agora planejar, pensar algo para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, criar uma estratégia nova, algo que só vai ter o reconhecimento daqui 6 meses, não é nada prazeroso. Pensar no desenvolvimento de cada uma das pessoas da minha equipe, o que cada um precisa desenvolver, pensar no projeto que eles vão desenvolver, eu nem vou desenvolver, não é prazeroso. Então é mais fácil ser um gestor operacional. Mas é evidente que o gestor operacional não vai ser promovido. Você quer um diretor que vai manter seu negócio como está, ou um diretor que, além de manter o negócio como está, ele traz novas ideias, traz novos projetos, move o negócio para uma outra direção. Então o executivo ele tem que ter esse passo. E na minha opinião é aprender a fazer as coisas mais devagar, porque você vai começar a planejar melhor, a estruturar melhor, pensar mais no longo prazo, pensar no todo, não só naquele momento. Ser uma pessoa que coloca a bola no chão, o que eu vou fazer agora, o que realmente é relevante, deixa eu planejar, estruturar. Uma coisa que eu sempre buscava, falo, cara, o que é mais relevante? O que vai gerar mais resultado a longo prazo para o negócio? Só que é mais complexo, né? Um executivo para ter entregas não operacionais, normalmente não depende só dele. Às vezes você vai precisar pegar investimento, você vai precisar envolver a área de comercial, logística, vendas, produção, para ter uma entrega relevante. Mas é isso que vai te moldar para ser um executivo. Então, concordo 100%. Acho que um grande desafio de quem acompanha a gente, gerentes, coordenadores, gerentes sêniores, que são muito operacionais. Não tem essa capacidade estratégica para virar um diretor ou um vice-presidente da empresa. Perfeitamente, cara. E de fato é o que você falou, cara. Às vezes a pessoa fala de ficar muito no operacional como sendo algo ruim, mas ela não quer sair dessa posição. Não. Porque, de fato, o operacional ele é muito previsível, é muito rotineiro. Pô, você faz há 1 ano isso, então, pô, fica confortável, né? Fica confortável. Então, você sair dessa zona, desenvolver liderança intermediária, desenvolver rituais, processos, procedimentos, gestão por indicadores, para passar para alguém, para depois começar a pensar em uma coisa nova, gasta uma puta energia. Mas aqui ficou o grande X da questão, né, cara? O que você quer, o quanto de fome você tem? Você quer ficar como nessa posição aí por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Ou está disposto a pagar o preço, né, e ter esse desenvolvimento, sair dessa zona de conforto para que isso habilite outras portas para você, né? Então acho que esse é o grande X da questão. Não sei, cara, tem mais algum ponto aí que você enxerga que é um perigo aí nessa primeira cadeira de liderança, Novel? Eu acho que um outro perigo é quando você começa a ficar com medo de se posicionar. Então, eu entro numa reunião, tem lá os caras que estão há muito tempo, gerentes, diretores, estão há muito tempo na função, eu sou uma pessoa nova, tomo a primeira porrada, fico na minha, a segunda já não vou me posicionar, eu não vou contrapor ninguém, eu não vou colocar meus pontos, eu vou deixar outras pessoas liderarem. Eu acho que grandes pessoas que se destacam no mundo corporativo têm a capacidade de contrapor, de colocar sua opinião, de ser respeitada, de ser escutada. E cada vez que você se posiciona mais, que você contrapõe alguém quando é algo relevante, não ficar discutindo coisa besta que só vai te queimar no mundo corporativo, na minha opinião, mas não, aquilo é relevante, é uma briga que vai gerar valor, tá indo para um caminho que não é o melhor para a companhia, eu vou me posicionar. Isso faz com que as pessoas te respeitem mais. Tem um gatilho da autoridade, que é quando você contrapõe alguém, você naturalmente passa a autoridade. Porque uma pessoa que não sabe de alguma coisa não vai contrapor. Então é uma coisa que te dá mais credibilidade. E quando você for dar uma opinião, as pessoas vão pensar 2 vezes em te contrapor, porque sabe que você vai
vai se posicionar. Você não é uma pessoa que apanha e fica quieta, que nem aquela pessoa que apanha na escola. Toda vez bate, ela não revida, todo mundo vai bater todas as vezes. No mundo corporativo, acho que mesmo como novo gestor, se é algo que você entende, se é algo que é relevante, se não é uma briga besta, você tem que se posicionar, você tem que aprender a ganhar seu espaço. E não é ficar comprando briga que não é para você também. Foi um erro que eu cometi às vezes, né? Comecei muito nessa linha de me posicionar e entrava em discussões com a alta liderança. Pô, tem brigas que é só seu chefe que tem que comprar, não você. Mas acho que um erro aí para fechar esses erros, é você não se posicionar, é você começar a ficar com medo. E aí você perde o respeito. Perfeito. E quando a gente fala de se posicionar, abre outros 3 problemas dentro disso, né? Mas, de fato, não se posicionar, cara, eu vejo que é um erro muito comum. A pessoa acha que por ela ser nova na cadeira de liderança, ela não tem a autoridade para falar a respeito de algum tema, só que você não chegou nessa cadeira à toa. Você tem algum conhecimento sobre a área, sobre o negócio, sobre a empresa. Então você pode trazer essas considerações, você tem que se posicionar. Só que é um ponto que você falou agora, Novello, não é se posicionar a qualquer custo. Pô, tá tendo uma discussão lá sobre uma apresentação que vai ser feita para vice-presidência e você vai falar, pô, eu acho que essa cor aqui tem que ser Arial, não tem que ser Times New Roman. Pô, então, você não pode entrar nessas picuinhas que mostra você com cabecinha de operacional, de batedor de martelo. Você tem que ser visto como alguém, cara, uma cabeça aberta, estratégica. Então, pô, quanto esse meu comentário vai agregar na discussão? Não vai agregar nada? Então não fala. Agora, se vai agregar, fale, se posicione. Só que não se coloque a responsabilidade de ter as respostas. É o que eu sempre falo também, assim, para vários gestores que eu mentoro, profissionais em geral. Às vezes a gente se coloca a pressão de ter todas as respostas, quando na verdade a gente tinha que pensar mais em fazer as perguntas certas. Então assim, você está numa reunião lá com vice-presidência, cara, falando sobre estratégia de produto. Você não tem que falar sobre a característica do produto, não. Você pode fazer uma pergunta. O que nossos competidores estão fazendo? A gente está na linha dos competidores ou uma linha de nós seguirmos e abrirmos o caminho? É uma pergunta genuína que abre perspectiva na discussão, mas de novo, saber ler momentos. Pô, a conversa já está se alongando, já está 1 hora discutindo sobre o tema. Não chega numa conclusão, você joga uma pergunta que vai confundir mais ainda, puta, errado. Não, tá começando a discussão, o tema tá esquentando, cara, joga uma pergunta, beleza. O tema se estendeu muito com o teu time tá discutindo um tema que é zero relevante pro negócio. Cara, turma, acho que vamos fechar aqui o tópico, entendemos daqui, sumariza tal, cara, quem quer fazer daqui em diante? Vamos sumarizar. Você tem que ter esse comportamento de se posicionar mesmo, quer seja para abrir a discussão, quer seja para encerrar a discussão, se for com o seu time, né, não com o teu gestor e tal. Mas de fato se posicionar é muito importante, cara. E aí dentro de posicionamento a gente fala vários tópicos, né, Novello? Não sei se vale a pena a gente entrar, talvez deixar para um próximo, mas entra a questão de você saber o momento certo de se posicionar, como se posicionar com o teu time, como se posicionar frente ao teu chefe, comunicação executiva. Muitas vezes você, né, por ter esse hábito, eu me coloco nisso também quando eu saio de um cargo de operação, né, de contribuidor individual para liderança. A gente às vezes tem um linguajar muito tecniquez, porque é ficar entrando no detalhe. O teu diretor, cara, ele tem um big picture, ele quer saber o grande quadro, ele não quer saber como foi feito isso, ele quer saber, bicho, resultado, indicadores, números, futuro, como foi feito e como evitar erros, em linhas gerais. Então você tem que adaptar essa comunicação. Não sei, cara, você já caiu nesse erro de entrar em reuniões em que você caia muito no detalhe e você via que a galera tava tipo, puta que saco que ele tá falando. Você já passou por isso? Eu já passei. Várias vezes, e acho que é um erro normal de quem vem de uma profundidade técnica. Você tem que entrar no nível técnico suficiente para passar credibilidade, mas também não extrapolar ao ponto de perder a atenção das pessoas. Você tem que ser muito objetivo. Eu sempre falava dentro da empresa, você tem que usar o mínimo de palavras possíveis para passar a informação. O mínimo de palavras possíveis para que as pessoas entendam o que você está falando, tenham clareza do contexto, mas sem ficar prolongando, divagando, porque diretor é extremamente ansioso, VP mais ansioso ainda. Então
Presidente, eu sempre falo, tinha uma reunião que eu fazia com o presidente da empresa, o cara não aguentava ouvir as pessoas falar, era poucas palavras. E se você consegue ser muito objetivo, muito claro, você se destaca. E não dá para ser muito técnico, entrar muito no detalhe que ninguém quer saber, ele nem quer saber, ele quer saber a evolução, se vai funcionar, se não vai funcionar, se tem um plano de ação claro para executar aquela tarefa ou não tem, quais são os números principais, o que evoluiu, o que não evoluiu. Você tem que saber o que realmente é relevante para quem está ouvindo. Pô, aí vai numa discussão da equipe, vai pegar o programador para desenhar o código, aí deita e rola, vai, entra no técnico, entra no detalhe, o que é importante, pô, vou entrar numa área de P&D para desenvolver a parte química lá do produto. Beleza, aí entra no detalhe, com o diretor, com o VP, com o presidente, você não pode enrolar muito, você tem que ser extremamente objetivo. Perfeitamente, cara. Então esse é um cuidado muito grande de ter, né? De você não se perder nesses detalhes na comunicação, é o que o Novello comentou. Se for um time ter uma operação mais técnica, pô, beleza, aprofundar. Agora, se é uma conversa com alta liderança, linhas gerais, comunicação executiva, sumarizar bem e ser mais voltado para a resolução do problema. Antes da gente seguir aqui para os finalmente, lembrar, se você quer conhecer mais sobre os nossos programas e formações, aqui nos comentários vai ter alguns links. Se fizer sentido para você, dá uma olhadinha lá embaixo, pode ser que esteja rolando algum evento nosso agora, nossos programas, alguma inscrição aberta, vale a pena você ver aqui embaixo, conhecer mais sobre os programas, formações e mentorias executivas. Caso faça sentido para você, acho que vale a pena vir aqui embaixo e dar uma olhadinha também. E não esqueça de deixar o like, né? Se gostou desse tipo de conteúdo, né, Novello? Pô, se fez sentido, na linha dos big numbers, né? O que a gente analisa se está sendo bom ou não? Deu like ou não deu like? Se inscreveu, ativou o sininho e comentou. Se fizer essas 4 coisas aqui, a gente sabe que você gostou. Se só fizer 2 dessas ou 3, a gente vai achar que talvez não gostou tanto. Então, faz os 4 aí, tá bom? Boa. E acho que é importante vocês saberem que todos os programas que a gente cria, o grande diferencial é que você vai ser acompanhado, desenvolvido por diretores, vice-presidentes e presidentes de grandes empresas. Esse é o grande diferencial. Você vai fazer um MBA, uma pós-graduação, no INSPER, na FGV, na Dom Cabral, você não vai ter o acompanhamento e o direcionamento de profissionais tão qualificados como os que a gente busca para vocês. São mais de 40 aí mentores executivos de grandes empresas que são mentores em cada um desses programas e eventos que a gente desenvolve. E é o que o Matheus falou, se você se inscrever e der o like, a gente vê que realmente está funcionando, é um conteúdo 100% gratuito que a gente passa semanas estudando para trazer algo de qualidade para vocês. É isso aí, cara. Então, espero que vocês tenham gostado. Boa, Matheus. Foi um prazer e obrigado aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Um abraço, valeu.